Dos irmãos espíritas, rogamos para que Deus nos guarde em sua paz. A sua infância fora marcada por acontecimentos notáveis. Parecia mesmo predestinado a trazer à Terra uma mensagem especial. As intimidades celestes pareceram bordar a família com as notícias felizes sobre a sua chegada. 7 dias depois do nascimento, a orfandade tomou-lhe conta da vida. Sua mãe partiu para o mais além. E criado principescamente, ele se tornou a personalidade mais grata do clã Sáquia na estrutura da Índia milenar. A partir da infância, seus dotes especiais se desenvolveram. A sensibilidade marcante, uma sabedoria a toda prova, e aquela firmeza de caráter que fizeram do notável príncipe Siddhartha Gautama a mais notável personalidade da Ásia, como irá dizer um dos seus biógrafos muito tempo depois. Mas chegara à idade madura da juventude. Aos 19 anos, contrairia matrimônio com a jovem mais sábia espiritualmente, mais sensível moralmente, conforme as prerrogativas que ele escolheu. Agora, debruçava-se longas horas na janela palaciana para que pudesse olhar lá embaixo nas estradas. Pela manhã e ao entardecer, a multidão das criaturas que passavam sofredoras. Pela manhã, quando se dirigiam ao centro movimentado do burgo para esmolar, para buscarem recursos à própria vida material. E à tarde, quando retornavam, eram crianças deficitárias, enfermas, homens e mulheres paralíticos que coleavam pelo chão como se fossem serpentes, homens desgrenhados, mulheres mancas, sujas, atormentadas pela quase loucura, criaturas que se engalfinhavam entre os trísamos da alucinação. E o príncipe Siddhartha acompanhava emotivo aquela saga de loucuras todos os dias, ano após ano, enquanto o coração ia se enchendo de tormentos. Tinha certeza de que podia fazer alguma coisa por aquelas gentes, mas a Índia era demarcada pela estatura social de cada um. As capas sociais definitivamente demarcadas. Quem fosse pária morreria pária. Seus filhos seriam párias e netos e toda a descendência. Quem fosse nobre seria nobre, seus descendentes, seus netos em geral, porque eram estratificados os níveis sociais. Mas Siddhartha sentia-se capaz de provocar uma modificação daquele status quo. Chamaria seu pai para com ele manter um diálogo, chamaria a esposa para o mesmo objetivo e conseguiu convencê-los de que não poderia manter-se no palácio, sofrendo com as dores daqueles aos quais poderia ajudar. E sob relutâncias, mas com profunda compreensão, seu pai admite e ele deixa o palácio
se conforma sem admitir que ele deixa o palácio e Siddhartha mergulha nas reflexões. Passava horas no meio daquela gente simples e miseráveis, ouvindo-lhes as dores, escutando-lhes os gemidos, e em outras horas mergulhava na floresta para colocar-se meditativo sob a copa da árvore bótia, uma das árvores sagradas da Índia, que, segundo as tradições, aqueles que meditavam sob suas copas teria naturalmente eclodida a faculdade parapsíquica chamada pelo povo de iluminação. A árvore bótia, também conhecida como árvore Bo, é a árvore da iluminação. Por isso, ao cabo de largos meses de reflexão, em que se mantinha em meditação, as faculdades parapsíquicas de Siddhartha vieram a eclodir, e ele sairia da floresta marcado por essa luz interior, por essa lucidez que o fez compreender definitivamente aquilo que escutara desde criança sem o devido aprofundamento, a roda do karma. E ele ouvia na linguagem sânscrita, entendia, mas não lograra ainda ter penetrado a essencialidade do significado da roda do karma. Karma, o sânscrito, quer dizer causa e efeito. Não importa qual seja a causa, não importa qual seja o efeito, toda causa gera um efeito. Então, karma tem a significação desse díptico, dessa dualidade, causa-efeito. Não existe causa sem efeito, e certamente não existirá efeito sem causa. A lei do karma era a lei que estabelecia que a todo efeito corresponderá uma causa. E Siddhartha, agora conhecido pelo povo como o Buda, em alusão à árvore bótia, em alusão à sua capacidade de iluminar as pessoas, ele era conhecido como o iluminado, o sentido de Buda. E a partir disso ele próprio denomina-se o Tathagata, aquele que vem da verdade. E por causa disso se tornará um homem santo na Índia, místico, de profundos raciocínios filosóficos. Siddhartha viajava por toda parte, pregando a sua mensagem, ensinando as pessoas como viver melhor, como passar pelos caminhos da terra sem tantos comprometimentos negativos. Ensinava aos indivíduos como sair da roda do karma negativo, como assinalar a vida através do karma positivo, através de causas boas geratrizes de consequências nobres. E Siddhartha, viajando pela Índia, resolve fazer a sua mais importante pregação numa das cidades mais sagradas do seu país, Benares. O próximo porto seria Benares, e chega à cidade de Benares num dia em que ela estava engurgitada de gente, exatamente porque Benares era a cidade onde se levantava o templo em honra ao deus Shiva. E na trilogia dos deuses maiores da Índia, Shiva era tido e o é como responsável pela criação do universo. As pessoas se dirigiam a Benares porque a cúpula do templo e suas portas eram douradas, e então as portas douradas do templo de Shiva ficavam abarrotadas de pessoas que se assentavam diante delas, que se deitavam, que se atiravam, certas de que, se morressem ali, as portas do templo dourado, os deuses da Índia com certeza lhes dariam novos avatares, novas existências de felicidade.
com menos sofrimento. Havia outros que, enfermos nas vascas da morte, atiravam-se nas águas lodosas do rio Ganges, poluídas de cadáveres de restos mortais, que passava serpenteante logo adiante do templo. Se morressem ali, naquelas águas, tinham a convicção de que se salvariam do samsara, da agitação, da agonia, dos ruídos cáusticos, para penetrar em nirvana. E no futuro voltariam à terra em novas encarnações, sem sofrimento, em novos avatares. Foi ali que Siddhartha resolveu pregar. E ao chegar em Benares, começa a falar às massas ali reunidas sobre as 4 verdades que ele descobrira ao longo das suas meditações. As 4 verdades que mais tarde deveriam fundamentar a doutrina budista. E Siddhartha começa a cantar para o povo a primeira verdade. Ninguém poderá duvidar, ninguém jamais poderá descrer da existência do sofrimento. A dor é dessas realidades que ninguém jamais poderá desmentir. Quem não sofreu no mundo, quem não sofreu, sofrerá. Quem não está sofrendo hoje é porque já sofreu ontem, ou sofrerá amanhã. Sem dúvida, não passará pela terra ninguém que jamais sofra. Quem não sofre no corpo os tormentos das enfermidades somáticas, sofrerá na alma as alucinações do psiquismo. Quem não sofreu na própria pele, terá sofrido ou sofrerá ou está sofrendo ao ver o sofrimento do ser querido, seja o filho, seja o pai, seja o esposo, a esposa, um amigo, seja quem for. Não passa ninguém incólume à frente do sofrimento na terra. E a partir dessa primeira verdade, a existência da dor, a proeminência do sofrimento, Buda parte para a segunda verdade. Já que admitimos a existência da dor como primeira verdade, e uma vez que não existe efeito sem causa, a dor sem dúvida é o efeito de uma causalidade. Toda dor tem um porquê. Ninguém na terra é vítima de nada, senão de si próprio. Se existe a dor infalível, inarredável, indiscutivelmente presente, é porque o dolorido de hoje provocou a dor em dias do passado, distante ou próximo. Mas todo sofrimento na terra há de ter uma causa. E ao afirmar a segunda verdade, Buda marchava para enunciar a próxima. Já que existe a dor que tem uma causa, a terceira verdade era a necessidade de exterminar-se a causa do sofrimento. Era preciso destruir o motivo que faz a criatura sofrer. Era necessário desfazer as causas negativas que geravam efeitos dolorosos. Então a segunda verdade daria ensejo à terceira, e essa terceira trará a quarta e última verdade budista. Já que a dor existe, que tem uma causa que deve ser destruída, qual a melhor forma de destruir-se a causa do sofrimento? Esta é a quarta verdade, a busca da melhor forma de destruir-se o motivo da dor, de impedir-se a causa geradora dos padecimentos. E enquanto Buda pregava para o povo embevecido, que começava agora a pensar com maturidade em torno do que o
príncipe Siddhartha acabara de dizer. Ele prossegue, viajando daqui para ali, para ensinar as pessoas a descobrir a melhor forma de eliminar a causa do sofrimento. Dizia o Buda, se quisermos sair da dimensão negativa da roda do karma, 3 coisas se farão necessárias. Primeiro de tudo, é que o indivíduo conduza uma consciência reta. Segundo, é que o indivíduo leve um coração que ame. Terceiro, que o indivíduo tenha mãos mergulhadas no trabalho. Somente através dessa tríade, afirmava o Buda, os indivíduos poderão sair do karma negativo. Então, uma consciência sem remorsos, reta, um coração amante do amor e mãos operosas do bem, porque será impossível, afirmava o príncipe, que alguém que carregue tormentos na mente, alguém que não ame, alguém que não trabalhe, que não seja útil, possa ser feliz, possa ajustar-se ao karma positivo. Quem não sabe conduzir a mente, quem não sabe amar, quem não sabe servir, terá que sofrer para aprender. Então, Buda viajava, caminhava das estepes geladas da Índia, as terras tórridas da Índia, para cantar a sua mensagem, as verdades do seu discurso e os elementos capazes de solucionar a grande busca da humanidade, a melhor forma de eliminar-se a causa dos padecimentos. Os anos passam e o Tathagata irá desencarnar na maturidade dos anos, avançados esses anos, olhando as montanhas sagradas, enquanto a alma se desprende do corpo e os amigos, os discípulos queridos prestam-lhe homenagem, o mundo deverá escrever a passagem desse notável mensageiro de Jesus, que ao passar pelas terras da Ásia se converteria numa verdadeira luz para ensinar as pessoas que de fato a dor existe, mas que é possível nós nos libertarmos da sua incidência tormentante. Os dias correm, quase 7 séculos depois, segundo alguns, quase 5 séculos depois, segundo outros, chega à Terra a figura mirífica de Jesus, o doce filho de José e de Maria, e esse notável homem de Nazaré passará pelos caminhos do mundo, redizendo aquilo que o Buda já dissera na Índia, nas terras da Ásia, complementando os ensinos do Buda, adicionando aquilo que tantos séculos depois a alma humana já poderia assimilar. Quando vemos descer as montanhas, caminhar à borda do lago de Genezaré, atender as multidões famélicas de saúde e de paz, a humanidade se emociona, e o evangelista narrará que um dia ele estava pregando para uma multidão, estava em Cafarnaum, a manhã já ia alta, quando o povo comprimia de todos os lados as necessidades que avultam na humanidade, e ele, paciente, suave, a todos e a cada um atendia de forma particular. No momento
Ele se detém, volta-se para Simão Pedro ao seu lado e pergunta-lhe: Simão, quem me tocou? E o velho apóstolo olha o mestre, naturalmente aborrecido. Porque se o povo apertava de todos os lados, como é que ele ousava perguntar? Como vou saber, Senhor? Se todo mundo se aperta daqui e dali, como vou saber eu quem te tocou? Mas a sua tranquilidade era de molde a deixar-nos o ensinamento. Simão, quem me tocou? Porque eu sinto que alguém me tocou de modo especial. Saiu de mim uma energia, um fluido. Saiu de mim uma virtude, como rezam os textos. Alguém me tocou, Simão, intencionalmente. E colhida na surpresa, atônita, sentindo-se descoberta, uma mulher em lágrimas se apresenta, ajoelha-se e lhe diz: Senhor, fui eu, perdoa-me. E narra-lhe a história notável que encontramos na Boa Nova, como sendo a história da mulher hemorrágica. Ela sofrera durante 12 anos de uma hemorragia incurável. Gastara tudo quanto possuía para gastar com os médicos, para pagar aos facultativos, sem resultado positivo. Ao sair pela manhã de minha casa, eu entendi que se eu pudesse pelo menos tocar-te as fibras dos vestidos, sararia, Senhor. Eu estou curada, Senhor. Ele a aconchega no meio da multidão, aproxima, ajuda ao seu peito amoroso e diz-lhe, olhando-a fixadamente: mulher, segue em paz, porque a tua fé te acaba de curar. Ela saiu abrindo caminho na multidão e desapareceu dos olhos de todos. Mas os evangelistas do futuro registraram aquele feito e Maomestre se voltara para continuar a atender. Um homem desesperado, conhecido de todos, um dos maiores da sinagoga de Cafarnaum, ele se acerca, toca um dos ombros, abraça-o chorando e pede-lhe: Senhor, eu venho suplicar-te para que visites minha casa hoje, porque minha filha está muito mal. Os médicos já nos desesperançaram. Os médicos afirmam que não tem mais nada a fazer. Vem, Senhor. E quando Jesus deixava o povo para acompanhar a Jairo, que seguiria na direção do próprio lar, dois empregados de Jairo, montados, se aproximaram. Desceram das alimárias, se dirigiram ao patrão e lhe disseram: não adianta importunar o rabi, porque a menina acaba de morrer. Aquele homem forte e vigoroso prorrompe num pranto convulsivo. Abraça-se ao mestre, que parece não ter ouvido os seus empregados darem-lhe a notícia. Envolve-o com seu abraço de ternura e prossegue na marcha, na direção do lar do nobre Jairo. Chegaram lá. Ao redor da casa, a multidão. No meio do mortuário, onde jazia o corpo pálido, alcatifado de flores em redor, dormia o sono da morte, a filha de Jairo. Os homens chamados entoavam as músicas típicas dessas ocasiões, seus pandeiretes, seus tamboretes, cantavam os hinos fúnebres. O mestre se aproxima, pede para que todos se retirem, deixando nos aposentos mortuários os pais da menina
e os discípulos que o acompanharam. Ele se aproxima do leito, toma daquelas mãos geladas e álgidas, pálidas, que a morte parecia haver dominado, e se dirige aos pais da menina dizendo: ela não morreu, ela apenas dorme. E quanto mais ele falava, lá fora o povo gargalhava, porque tinha certeza de que a menina estava morta, e os pais choravam emocionados, queriam agarrar-se à esperança, mas ali estava a realidade da filha morta. Assim supunham. O mestre toma-lhe as mãos frias, olha fixadamente e retruca duas palavras que ficaram assinaladas nos evangelhos como uma exaltação à vida. Talita, come. Menina, desperta. E ao olhar-se o rosto pálido da moça, imediatamente o sangue torna a injetar-lhe vida. O róseo toma-lhe conta dos zigomas. Ela abre os olhos muito claros diante da claridade do dia, pisca, sentindo a luz penetrar-lhe a intimidade da câmara óptica. O mestre, segurando-lhe as mãos, que agora se aqueceram, levantou-a com ternura, fez-a reclinar-se sobre os travesseiros mortuários e disse-lhe ao pai, e dirigiu-se à mãe: dê-lhe alimento. Enquanto abraçavam-se a filha, emocionados em lágrimas, pensando na criança moça, naquela adolescente, o mestre se foi, como a brisa mansa que penetra as janelas e sai pelas outras janelas. Quando se deram conta do mais notável benfeitor de suas vidas, ele já estava distante, mais ao largo, mais ao longe. A tarde começava a cair. Passava pela cidade de Jericó, quando o homem começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi. E quem conhecia Bartimeu chamava-lhe a atenção: cala-te, Bartimeu, para que não importunes o Senhor, cala-te. Mas o cego de Jericó continuava a gritar: Senhor, filho de Davi. E o mestre se detém: quem é este que me chama? É o cego da cidade, Senhor. E enquanto isso, Bartimeu tateava as trevas e aproximou-se do mestre, que o tocou. Que queres, Bartimeu? Senhor, eu desejo ver. Cura-me. Quero ver as pessoas. Quero ver as criaturas, a natureza. Cura-me os olhos, Senhor. E diz o texto evangélico que o homem de Nazaré agachou-se, tomou do chão um punhado de pó, colocou nele saliva, fez uma pasta e aplicou sobre os 2 olhos do cego de Jericó. Que vês, Bartimeu? Senhor, vejo as pessoas como se fossem galhos de árvores que se movem. Novamente o Senhor colocou-lhe nova aplicação daquela pasta de saliva e lodo. E agora, Bartimeu, agora eu vejo, Senhor. Agora eu vejo, Senhor. E saiu a correr. E saiu a correr. Dias depois, aqueles que o conheceram cego e que agora o tinham vidente, perguntaram-lhe: quem foi que te curou, Bartimeu? Como conseguiste? Ele não sabia. Não teve tempo de fixar o semblante do mestre. Eu não sei. Eu só sei
agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Adianta-se o homem de Nazaré, em nova ocasião, em novo dia, ele descia de Nazaré para o vale de Israel e passava pela pequena cidade ao pé de Nazaré, nas proximidades do Esdrelon. Era a cidade de Naum, também conhecida como Naim, e no pórtico da cidade um féretro se dirigia ao Campo Santo para sepultar o corpo de um moço, de um rapaz, à frente do cortejo nas horas finais da tarde. Uma mulher enlutada chorava desesperadamente. Há pouco tempo ela ficara viúva e agora os céus lhe roubavam o único filho. Ela chorava, encharcando os panos em suas mãos. O mestre deteve-se. Seu coração encheu-se de compaixão. Mandou que os homens que carregavam a padiola se detivessem, que baixassem na água. Mandou que desenrodilhassem o rosto do defunto. Olhou-o fixadamente. Abraçou a mãe atormentada e lhe disse: teu filho dorme. Levanta-te. Levanta-te. Em nome do meu Pai, levanta-te. E a cor voltou ao rosto do moço. Os olhos se abriram, as ataduras foram desfeitas, e ele foi entregue à viúva, que ficou imortalizada nas páginas do Evangelho. O filho da viúva de Naim. Mais tarde, Marta e Maria o procuram, porque Lázaro houvera morto. Já havia 3 dias. Ele manda que se retire a pedra que guardava o túmulo, que desatassem o morto e o deixassem ir. A doença de Lázaro, afirmava ele, não é para a morte, sim para a vida. Mas chorava emocionado ao ver o amigo naquela situação. As crises letárgico-catalépticas que faziam com que tanta gente fosse sepultada sem haver desencarnado. Foi ele que atendeu ao paralítico da piscina, que não podia tirar-se as águas do tanque de Siloé, porque não permovesse. Os que se moviam atiravam-se à sua frente, e somente o primeiro a mergulhar naquelas águas receberia a graça, até que os amigos souberam onde estava Jesus e o desceram pelo telhado, narram as tradições evangélicas. Foram tantas criaturas atendidas por ele, mas havia uma coisa que ninguém deixava de ouvir. Quando ele acabava de curar, a maioria dos indivíduos voltava-se a ele para dizer-lhes: vai, não tornes a pecar, a fim de que não te aconteça algo pior. O sofrimento de hoje tinha uma causa: não tornes a pecar. O que lhes havia acontecido era fruto do erro pretérito. Para toda dor há que existir uma causa: não tornes a pecar. Mas diante do cego de Jericó, logo depois os discípulos lhe perguntam ao mestre: ele é cego de nascença, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Acreditava-se ainda que os filhos podiam pagar pelos erros dos pais. Acreditava-se que as criaturas pagavam pelos erros da outra vida. Quem errou? Foi ele ou foram seus pais?
E Jesus Cristo retruca de forma curiosa: nem ele errou, nem seus pais, mas tudo isso se deu para que o nome do Pai Celestial fosse exaltado. Aquela quantidade de espíritos em final de resgate que vem à Terra atender a essa necessidade de limpeza, de higienização espiritual. E essas pessoas passariam pelo caminho do Mestre para que no momento exato em que elas já poderiam deixar de sofrer, ele as libertasse. Porque eu não vim destruir a lei. Não poderia destruir a lei de causa e efeito. Ele curou os leprosos da montanha, 10 leprosos, mas não curou os leprosos do Vale dos Imundos. Ele curou a Bartimeu, mas não curou a todos os cegos de Israel. Ele levantou o paralítico, e mais outro, mas ainda deixou uma multidão daqueles paralíticos que ainda não tinham condições de se reerguer. Não haviam quitado os débitos com a consciência. Foi ele que nos disse: no mundo só tereis aflições. Primeiro princípio de Buda, a existência da dor. Não há quem não a tenha experimentado. Quem ainda não a experimentou, experimenta lá. Quem não sofre hoje, sofreu ontem ou sofrerá amanhã. Então, vai, não tornes a pecar. Há uma causa geradora dos padecimentos. A partir daí, a mensagem de Jesus Cristo avança: amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos tenho amado a vós. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Um coração que ama. Não tornes a pecar. A consciência retilínea de quem não erra, de quem não se equivoca mais, de caso pensado. Meu Pai trabalha sempre, eu trabalho também. Eu sou vosso mestre, dizei-o bem. Eu sou mestre, Senhor. Necessidade de uma consciência reta, de um coração que ama, de mãos que trabalhem, a cada um segundo suas obras. Nas lições de Jesus encontramos diluídos os ensinos do Buda, e ele prossegue a dizer que a cada um será dado conforme as suas obras. Causa e efeito, lei do karma. Se a obra foi boa, o resultado será bom. Se a obra foi nefasta, o resultado será doloroso, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Se os frutos são bons, a árvore tem que ser boa. Se a árvore é a causa, os frutos são as consequências. Nos ensinos de Jesus, encontramos de volta os ensinamentos budísticos. Mas o tempo passa, e o tempo, ao passar, nos fala sobre o sofrimento, sobre as dores. Qual a razão da dor na terra? Como se originam as dores na terra? Nós somos fadados a sofrer. As reencarnações se destinam ao sofrimento? Naturalmente não. As reencarnações se destinam ao processo da evolução. E no estágio da humanidade, já não teríamos necessidade do padecimento físico. O estágio do padecimento físico é correspondente ao reino irracional. Os animais necessitam sofrer, porque o sofrimento entre os animais não tem as características morais que tem entre nós. O animal sofre neurologicamente. Os animais sofrem apenas biologicamente, para que eles desenvolvam gradativamente os psiquismos, para que eles aprendam a descobrir em a natureza
aquilo que Deus colocou para que eles se utilizem. Não se pode esquecer que desde todos os tempos não houve na vida médicos veterinários, que é uma realização recente da sociedade. Mas os animais sempre se trataram, sempre se cuidaram. Jamais vimos um animal comer alguma coisa que não fosse comestível na floresta. Mas até chegar a este ponto, quantos animais até se adaptarem ao instinto de conservação, quantos morreram, fixando o aprendizado, entre aspas, instintivamente, no psiquismo irracional. Daí o livro dos Espíritos dizer que o instinto é uma inteligência sem raciocínio. Então, fixa pela repetição, pelo condicionamento, pela experiência. Jamais vimos um animal deixar de medicar-se quando sente qualquer enfermidade. Quem tem gatos e cães em casa percebe em determinado dia que eles estão de ventre inchado, que eles estão amuados, que eles não querem comer. Dali a pouco, levanta-se o cão, levanta-se o gato, vai numa moita de capim, vai numa folha de mato, come-as, vomita e fica ótimo. Porque esse aprendizado instintivamente assimilado foi resultado da dor que todos os irracionais vão sofrendo, como a forma que a divindade se utiliza para que eles alcancem o conhecimento, sempre entre aspas, instintivo da natureza que os cerca. Sabem qual a água passível de bebida, sabem qual a água venenosa, sabem, entre aspas, identificam. Mas quando chegamos na humanidade, ainda mantemos contatos com as experiências irracionais. Não é à toa que as pessoas dizem, quando alguém começa um desatino muito intenso, isto é animalidade, é um verdadeiro animal. E é claro que isso daria um excelente processo da sociedade protetora dos animais, porque os bichos não fazem, os seres humanos fazem. Mas nós identificamos a grosseria do ato com os gestos instintivos da animalidade. Quando cometemos desatinos que não correspondem mais às nossas condições evolutivas, assimilamos fluidos, energias densas do reino irracional, onde a enfermidade passeia como necessidade. Assimilamos esses fluidos que se nos instalam no campo perispirítico, e eles não nos pertencem, por isso nos incomodam. E essa enfermidade que dizemos está no corpo energético, está no perispírito, está na alma, está no íntimo, tem que sair, porque essa energia não nos pertence. E ao sair, vai causando distúrbios ao processamento das células, vai desequilibrando o equilíbrio sódio-potássio, vai desestruturando a situação elétrica dos neurônios, do sistema nervoso, vai desbalanceando o desenvolvimento celular, o crescimento das células, e surge o câncer, e surgem os distúrbios neurológicos, e surge a infecção como defesa a essa coisa estranha que teima vazar. Daí, as nossas enfermidades nos impõem sofrimentos morais, não apenas físicos. Se nós sofrêssemos somente em nível físico, seria uma beleza, porque está doendo, a gente põe um cataplasma. Mas sofre o ser humano moralmente a vergonha de sair à rua portador de um câncer da lepra, de feridas abertas, de mau cheiro. O animal não. O cãozinho leproso, ele balança o rabo, ele entra aqui, ele entra ali, ele brinca com os outros. Nós somos os que os espantamos, mas ele não tem problema moral. Aquilo é uma necessidade
de aprendizado instintivo. Mas no ser humano não. A pessoa quer morrer, quer se matar, porque no íntimo nós sabemos que já não precisaríamos da enfermidade. As aflições anunciadas por Jesus não se referem obrigatoriamente à dor, porque vivendo num mundo como o nosso, onde temos que recriar as condições de vida, suportar as intempéries, aprender a transformar as coisas da natureza para a nossa utilidade, como diz o livro dos Espíritos, intelectualizar a matéria, fazê-la passar pelos processos intelectuais, a fim de que nos sirva, fazendo com que o barro se transforme em tijolos, em moradia, fazendo com que o minério se transforme em ferro para as construções, fazendo com que, ora, então, o nosso estágio de provas e expiações na terra contempla com sofrimentos e dores aqueles que não soubemos fazer uso da consciência reta, do coração amante, das mãos operosas. Quando não conseguimos essa tríade, é óbvio que nos localizamos na roda do karma negativo. Costumamos dizer sobre o karma de alguém somente no sofrimento. Se alguém está hospitalizado e sai e volta, e sai e volta, que karma que tem fulano. Uma família que tem filhos difíceis, esposos difíceis, pais difíceis, que karma tem Beltrano. Mas quando vemos alguém feliz, uma família harmônica, empregos bons, gente inteligente, boa de coração, jamais nos lembramos de dizer que karma maravilhoso, porque não deixa de ser o karma. É a colheita da boa plantação que fizeram. Então, Jesus Cristo veio à terra mostrar-nos isto. Só o amor, dirá Simão Pedro, é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Só o amor, que a gente ainda não optou por ele. Buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, que tudo mais se te acrescentará, disse Jesus. Busca primeiro o reino dos céus, entre parênteses, que não tem aparências exteriores e que está dentro de vós, fecha parênteses, e tudo mais se te acrescentará. Buscar o reino dos céus e a sua justiça é buscar a nossa própria intimidade. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: como pode o indivíduo trabalhar a sua própria evolução na Terra? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Temos que olhar para nós, aprender a viver conosco, a tolerarmos para corrigirmos, a entendermos para transformarmos gradativamente, mas ainda não ouvimos os apelos do amor. Consciência reta, só no discurso. O bom mesmo é a gente arranjar alguma coisa por baixo dos panos. Seria tão bom se nós ouvíssemos a voz da consciência, onde está escritamente Deus, indaga Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos 621, na consciência. Mas, quando vamos tomar qualquer atitude, a consciência nos diz sim ou não. Se ela nos diz não e a gente quer fazer, arranja um monte de subterfúgios para fazer o que a consciência está dizendo para que não façamos. E depois reclamamos que mal eu fiz a Deus nenhum. A gente se fez mal, porque não ouviu a voz de Deus em nós, a consciência. Emmanuel dirá através de Chico Xavier que a consciência é o juiz implacável, porque se nós acertamos intimamente, a consciência nos diz que nós acertamos, ainda que o mundo inteiro nos apedreje. Estamos felizes com o apedrejamento porque estamos felizes com o nosso acerto. Mas se nós erramos, ainda que o mundo inteiro nos aplauda, estamos deprimidos, e quanto mais nos aplaudem, que nada, bobo, todo mundo faz. Ah, que bobagem, esquece. Não podemos,
porque antes a consciência nos havia dito para o fazer, e nós fizemos. A nossa consciência reta ainda não é uma busca, ainda não estamos exercitando-a, por isso sofremos. O amor ainda é um artigo de retórica, e porque não conseguimos este amor grandioso, que renuncia, que é corajoso, que é justo, que é compassivo, passamos a chamar o ato sexual de amor, porque todo mundo ama, ainda que só durante alguns instantes, enquanto deseja o corpo do outro. Mas e o trabalho? Allan Kardec perguntará que se pode entender por trabalho na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, Lei do Trabalho. Toda ocupação útil é trabalho, toda ocupação útil. Ocupar as mãos é uma simbologia. Qualquer nível de ocupação útil é trabalho para as leis de Deus. Então, nestes dias da sociedade, em que temos tantas facilidades materiais, máquina de lavar, a gente liga e ela trabalha por nós. De lavar roupa, de lavar louça, fogão que apita quando tudo está pronto, o peru que já vem com apito quando está pronto, a máquina desliga e ele já está pronto para comer. Tudo para nos facilitar a vida, para que a gente tenha mais tempo para as coisas psíquicas. Mas aí nós vamos usar droga no tempo que nos sobra dos trabalhos domésticos, o tempo que não aplicamos no esforço braçal. Vamos fazer sexo, vamos usar droga, vamos arranjar outra mulher, outro marido, porque uma só agora que tem tempo. Já não tem que fazer tantas coisas, já pode arranjar 2, 3, ser tico-tico no fubá, ou não arranjar nenhuma para ter todas. Então, nos atormentamos. Não é isso o amor, não é isso o trabalho, não é assim que se mantém a consciência reta e a enfermidade sobrevém, porque são energias envenenadas para nós, porque já não pertencem à nossa realidade, mas uma realidade subalterna. Daí o corpo físico funciona como um mata-borrões. As tintas morais que carregamos íncitas, o corpo as absorve pouco a pouco, e enquanto o corpo as absorve, essas tintas, entre aspas, o adoecem, e a alma se alimpa. Por isto, o Espírito amigo diz-nos no Evangelho segundo o Espiritismo: dor é benção que Deus confia aos seus eleitos, aqueles que já estão hábeis para se libertar dos comprometimentos negativos. O tempo passa e começamos a nos dar conta do nosso poder mental sobre a própria estrutura orgânica. Nós somos deuses, espíritos, afirmou Jesus. E como deuses, como espíritos, nós nutrimos a doença, nós nutrimos a saúde. O velho pai da medicina grega, o notável Hipócrates, já discursava antes que a medicina fosse: não existem doenças, existem doentes. São os indivíduos doentes que adoecem o corpo. Deus não cria célula doente, é o espírito que se liga a ela que a perturba. Então não há doenças, há doentes que criam doenças. E hoje a medicina psicossomática se pauta sobre essa mesma afirmativa de Hipócrates para nos dizer nos tempos contemporâneos: não existem doenças, existem doentes. Bastou que eu discuta no trânsito durante o dia para que a cabeça comece a latejar, para que se me desarranjem os intestinos, para que minha coluna comece a doer, para que eu tenha uma disfunção qualquer. As energias envenenadas que trocamos, que ativamos, que absorvemos do outro, que nos agrediu porque o agredimos, que nos fazem sofrer. Quando alguém nos atinge, nos agride, que nós passamos, continuamos bem. Mas se entramos no contexto da peleja, se entramos na contenda, adoecemos, sem dúvida. Peço-lhes licença
para narrar-lhes 2 episódios que eu participei, ainda que de maneira indireta, que eu conhecia em torno da doença e da saúde. Visitava uma cidade do sul do país, Porto Alegre, quando depois de nossa fala, e os amigos vieram saudar-nos, abraçar, se despedir, 2 cavalheiros, pai e filho, se aproximaram e me perguntaram: professor, o senhor nos poderia dar 1 minuto de atenção? Pois não. Eu gostaria de falar-lhe, o filho dizia-me, sobre minha mãe. E me apontou uma senhora cabisbaixa, sentada num dos bancos daquela plateia já vazia, ela com um chale sobre o dorso, cabeça baixa, e ele me dizia: minha mãe, eu sou filho único, tem trazido para mim, para meu pai, muito sofrimento. Porque há 1 ano e 2 meses, ela nos disse que estava com câncer. E nós imediatamente a levamos aos médicos de nossa cidade. Vivemos numa cidade próxima, 2 horas de Porto Alegre. E lá ninguém descobriu nada. Ela não tinha nada, segundo os médicos de nossa cidade. Trouxemos-la para Porto Alegre, para os melhores médicos e hospitais. Ela não tinha nada. Mas ela continuava dizendo que era cancerosa e que os médicos não entendiam de nada. Levamos-la a Curitiba, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, aos melhores hospitais de oncologia que nós conhecemos. Em São Paulo, os médicos quase a viraram ao avesso. Tudo negativo. Não há nenhum sinal do câncer. Ela continuava dizendo que tinha câncer. Como nós somos médicos, nos preocupamos demasiado. Houve, em Buenos Aires, um congresso de oncologia, e um dos nossos amigos de família é um dos organizadores do congresso. E nós pedimos, quase imploramos, para que durante o congresso, onde estariam as maiores autoridades do mundo em oncologia, ele conseguisse 1 minuto, com 2 ou 3 daqueles médicos que ele conhecia, para ver nossa mãe. Ele me respondeu afirmativamente. Viajamos a Buenos Aires. No penúltimo dia do congresso, uma junta de 8 médicos internacionais, os melhores do mundo, examinaram nossa mãe com estudos desde as 8 da manhã às 15 horas. Fizeram ali todos os exames que são feitos hoje no mundo para constatar o câncer. Minha mãe não tinha nada. Bom, era um problema psicológico. Voltamos para casa, não tínhamos para onde apelar. E ela continuava dizendo que os médicos não sabiam de nada, que ela era cancerosa. E eu gostaria, disse meu rapaz, de perguntar ao Senhor, que o Senhor se consultasse com os benfeitores e nos dissesse alguma coisa, porque ela nos está enlouquecendo. A gente tem uma pessoa dentro de casa dizendo que está doente e nenhum médico da terra descobre essa doença. E começou a chorar. O nosso amigo benfeitor Camilo estava junto, muito sensibilizado com a narrativa, e me pediu que lhe dissesse: diga ao nosso amigo que de fato sua mãe não tem câncer, mas é cancerosa. Digo: ah, meu Deus, o que é isto? Ela não tem, mas é? Sim. Ainda não apareceu no corpo, mas ela vitaliza a energia do câncer na alma. Complexo de culpa, ativado por antigos comparsas e cobradores. Ela, com esse complexo de culpa, vitaliza as energias e logo mais terá o câncer. Ainda não tem. Diga-lhes que se tranquilizem, mas que esperem, porque é um processo psicopatológico. Passei para o rapaz. Agradecemos. Posso escrever para o Senhor? Digo: pode, à vontade. Todos os meses mandava-me uma carta, narrando-me como é que estava o quadro. Continuou na mesa.
levamos a psicoterapeutas, a psicólogos, a psiquiatra, e ia levando, porque ela dizia que tinha câncer. Eles já sabiam, mas tinham que fazer alguma coisa para que ela se sentisse atendida. 2 anos e meio depois, ele me escreveu uma carta. Outra carta. Raul, até que enfim minha mãe tem câncer. 3 anos e 8 meses depois. Porque quando conversou comigo a primeira vez, já vi 1 ano e 2 meses. Depois de 2 anos e meio, 3 anos e 8 meses. Agora ela tem câncer, está feliz da vida, porque pode reclamar, pode lamuriar, já não pode levantar-se. E quando o câncer irrompeu, os médicos lhe deram 6 meses de vida. De tal maneira o psiquismo já havia desestruturado o corpo, que quando a doença apareceu, foi só para sacramentar o que ela já havia destruído com o psiquismo. Ela durou 5 meses e 12 dias depois da constatação médica. E um dia recebo um telegrama: minha mãe faleceu. O suicídio indireto, pela mania de doença, pela hipocondria que alimentamos. Temos a obrigação de cuidar do corpo, mas não de inventar doenças. Daí dizia Hipócrates: há doentes, não doenças. Quando a criatura se alimpa psiquicamente, não tem por que vitalizar doenças. Mas há pessoas que adoram vitalizar doenças. Há criaturas que detestam a felicidade, a saúde. Podem fazer a experiência qualquer dos senhores. Se perguntarmos a alguém como é que está a vida, está mais ou menos. Difícil encontrarmos alguém que diga: graças a Deus está ótimo. É uma patologia íncita na vivência nossa. Ninguém jamais diz que está bem. Já deixa um pouquinho de doença para as horas sociais. E quando a gente diz assim: como você está bem, está forte, você não sabe o que eu sofri a semana passada, que um problema de rins, eu disse: tem que chorar misérias, desgraças e dores. Como você está elegante, elegante na tomada, de cama, e a pessoa cria a doença, adora a doença. Como você está bonita, que mexa nada, eu estou envelhecendo, é horrível. As pessoas sempre se desmerecendo, uma baixa autoestima psicopatológica. É importante que quando a criatura está bem consigo, ainda que ela esteja inchada de cortisona, não engordei um pouco, tenho comido bem, graças a Deus, mas não se entrega à doença. Se tiver magra, tuberculose, eu emagreci um pouquinho, fiquei mais elegante, até estou me sentindo melhor. Para que se vincule às faixas boas. Não é que ninguém tem que mentir, é que temos que ser sensatos. A reclamação, a lamúria não vai nos levar senão a situações piores. Temos vergonha de ser felizes. As pessoas reclamam, por exemplo, do salário. Não há uma só criatura, como dizia um velho amigo, na alface da terra, que diga que ganha bem. Tem uma. A gente vê o condenado trocar de carro todo ano. E agora é carro importado, é Honda, é Mitsubishi, é isso, é aquilo, é Hyundai. Mas sempre ganha pouco. E a gente pergunta: quanto? Mas eu ganho muito pouco. Quanto? Mas eu ganho muito pouco. Não diz. Porque a mentira é pra gente não pedir emprestado. Porque quem ganha pouco diz assim: estou ganhando 2 salários. Já disse: não, ganho 2 salários. Estou ganhando 1,5 salário. Quem ganha pouco diz, quem mente nunca diz. Eu estou ganhando pouco, e os filhos viajam todo ano para Disney, para viajar à Europa, e vai, e volta, e a mulher sempre com uma joia nova, e o marido, mas estão ganhando pouco. É a mania de sermos desgraçados, é a mania de adoecermos economicamente, psicologicamente, biologicamente. Então vamos criando doenças, porque somos pessoas doentes. Quando Paulo de Tarso nos propunha: dai graças a Deus por tudo. Uma senhora nos procurou em nossa casa espírita e depois da palestra nos veio falar. Estava contristada, bem vestida, bem arrumada, bem cheirosinha, de joias, de bolsinha. E aí, meu irmão Raul, vim aqui pedir uma proteção para minha mãe.
Eu digo, vamos orar com a sua mãe. Vamos agradecer a Deus por termos a mãezinha ainda encarnada. Meu irmão, como é que eu posso agradecer a Deus? Eu com a mãe hospitalizada há 15 dias, como é que eu posso agradecer a Deus? Eu digo, claro que a senhora pode agradecer a Deus, porque a senhora tem recurso para internar sua mãe durante 15 dias. Há muitas mães morrendo na sarjeta, há muitas mães nos barracos miseráveis que não podem. Mas também não tem por que agradecer a Deus, porque a sua mulher está me vendo assim forte, mas eu vivo à custa de 10 comprimidos diários. Eu tenho que tomar 10 trajas diárias para ficar assim. Como é que o senhor acha que eu vou agradecer a Deus? Porque a senhora pode tomar 10 comprimidos diários. Há centenas e milhares de pessoas que não podem tomar um, que fazem chá de erva porque não podem comprar o comprimido. A senhora pode tomar 10. Agradeça a Deus. Com o senhor é difícil conversar. Digo, não, é difícil entender o que a senhora quer de Deus. Na semana seguinte ela apareceu no centro com a mãe. Eu digo, mas a mulher estava tão ruim. E a senhora, bem sacudida, bem bonitinha, bem arrumadinha, veio saudar-me. E eu disse, como é que está a senhora? Eu já pensando, se eu soltar forte, ela cai. Ela está ruim. Não, estou ótimo, meu irmão. A senhora estava internada? Sim, mas é coisa de rotina. Todo mês eu fico, essa vez fiquei mais, porque o médico me tirou uma verruga e arrumou umas coisas. Mas eu tive câncer, tirei um seio já há uns 20 anos. Então, agora, por causa da minha idade, ele faz um controle mensal. Estou ótima. A filha é que era doente. A velha que teve problema de saúde estava ótima. E eu pensando, se eu soprar, se eu falar mais forte, eu caio. Estava ótima. Então, como nós gostamos da desgraça, já ficamos maquinando como é que a gente vai chorar miséria com alguém. Como é que a gente vai reclamar da vida? Que doença a gente vai inventar? Faltou emprego? Não tenha dúvida. Eu estive tão doente. Aí leva aquele atestado médico Bombril. Tem 1001 utilidades. É para viagem, é para enterro, é casamento. É aquele mesmo atestado. E a pessoa diz logo que esteve doente. Veja como existe um tropismo pró-doença. Quando não adoece, porque não tem jeito dela dizer que adoeceu, adoece a mãe, o pai, os filhos, o marido, a mulher, todo mundo na família, ela adoece para justificar a falta. É um tropismo em torno da enfermidade. Então, vinculamos-nos às faixas inferiores, porque quando a doença chega, aí perguntamos que mal a gente fez a Deus. Mas eu viajei naquela mesma época do caso Porto Alegre para uma cidade mineira próxima a Belo Horizonte. E quando cheguei ali, num sábado pela manhã, senti falta de um casal de amigos muito queridos, jovens ainda, que era trabalhador da seara e que sempre ia nos esperar. E perguntei aos amigos, e fulano, e Beltrana? E eles, muito tristes, me disseram, Raul, amanhã de manhã nós vamos levá-lo para visitá-la. Ela está nas últimas. Digo, mas o que houve? Algum acidente, alguma coisa? Câncer, Raul. O médico lhe deu 6 meses de vida, dos quais só restam 4. Está no fim. E fulano, o marido, está arrasado, conformado, mas muito triste. E eu fiquei com aquilo na mente, preocupadíssimo. Uma criança de 6 anos, outra criança de 4 anos, os 2 filhos do casal. Ela com 32 anos, ele com 36 anos. Eu digo, meu Deus do céu, como as vidas se desestruturam, como o homem põe e Deus dispõe. Fiquei com aquilo na mente. No dia seguinte fomos pela manhã visitá-los. Chegamos à casa do casal, lá estava a mãe dele, a mãe dela, todos chorosos. Entrei nos aposentos dela, muito bem limpos, cheirosos, aquele lençol muito clarinho e o corpo quase desaparecido daquela criatura vigorosa fisicamente. Restava peles sobre ossos, as mãos esquálidas que as beijei frias, os olhos encovados, a cabeça totalmente desnuda. O cabelo havia caído pelas aplicações quimioterápicas. Olhei a minha amiga e as lágrimas me viraram os olhos e eu as contive. Sentei-me na beira da cama, segurando-lhe as mãos, e disse, como você está?
E ela me olhou, sorriu, e seu sorriso parecia um esgarro. E eu estou muito bem, graças a Deus. A voz era rouquenha, já pastosa, difícil, por causa da dificuldade da dispneia, dificuldade da respiração. Eu estou bem, graças a Deus. E já disse ao meu marido que se ele está pensando que esse câncerzinho vai me matar, ele está enganado. Eu já conversei com Deus. Eu vou ficar boa. E eu cá comigo, se Deus quiser, no além. De fato, eu não acreditava. Olhei-a, lamentando. Eu falei, será que ela já não está bem ajustada? Imaginando que nesse estado ela possa ainda sobreviver. Raul, você acredita que eu ainda vou me levantar dessa cama? E eu pensando na questão espiritual, disse, acredito. Você há de se levantar se Deus quiser. Vai ficar ótima, boa. Mas eu honestamente pensando na vida do espírito desencarnado. Despedimos-nos, apliquei-lhe passe na ocasião ao marido. Ao sair, deixei que as lágrimas me banhassem o rosto, porque julguei fosse a última vez que estivesse vendo a minha amiga no corpo. E lá me fui atender as tarefas, com o coração apertado de sofrimento. Faltavam 4 meses. Voltei para a minha cidade, fiquei sem voltar ali 1 ano e 3 meses. E ninguém me avisou nada, com certeza está todo mundo abalado. O marido não me avisou porque está abalado, deve estar resolvendo a situação de criar os filhos, de cuidar da vida. Voltei à cidade, não perguntei nada a ninguém, e ninguém me falou nada. Eu digo, não tenho o direito de mexer na dor do pessoal. E fui para a palestra do sábado à noite. Estou eu falando animado. E olho no meio do povo, na terceira fileira, está o meu amigo, o viúvo, com uma gata de cabelos negros escorridos, que tanto se aconchegava a ele, que se esfregava. Eu digo, olha que miserável. A minha pobre amiga ainda nem desencarnou direito. E comecei, enquanto falava, a malepensar. E eu digo, tá vendo como viúva é quem morre mesmo? A pobrezinha morrendo de amores por ele, pedindo a Deus para ficar. E ele já está por fazer, que já tinha antes dela partir. E comecei a me sentir mal. E o benfeitor, meu filho, vamos prestar atenção no tema. Eu digo, ai meu irmão, pelo amor de Deus. Então não deixa eu olhar para lá. E cada vez que eu olhava por cima. Porque ela fazendo carinho nele, eu digo, ah, meu, dá avante. Essas sirigaitas de hoje, pelo amor de Deus. Lembrei-me que antigamente as pessoas iam aos velórios e o viúvo, a viúva choravam. Ai, Senhor, o que será de mim? Hoje em dia, o viúvo, a viúva chora. Ai, Senhor, quem será de mim? E já sai do velório com o outro, já está animadinho. A coisa está uma maravilha. Às vezes não espera nem morrer, já se anima antes. E eu fiquei naquele conflito, terminei a palestra, comecei a atender os companheiros, os amigos que vinham saudar-nos, e vi, quando ele entrou na fila, de ai Jesus, o que eu vou dizer quando ele chegar perto de mim? Se eu ainda estou com a outra esposa na mente, minha amiga. E fui sofrendo, Atendi as pessoas, volta e meia, dava uma olhadinha lá para a fila e estava mais perto. Eu digo, ai Jesus. E quando chegou, eu confesso que o abracei sem muito entusiasmo. Estava revoltado com ele. E não olhei muito a senhora. E ele me perguntou, Raul, você conhece esta? E eu digo, bom, hoje no nosso movimento, as irmãs em Cristo, e daqui a pouco está tudo em festa. Eu digo, ai, eu sinto, é uma pessoa conhecida, o rosto me é conhecido. E ela sorriu. Quando ela sorriu, eu digo, ai, miserável. Era ela. Eu a abracei. Estava magra, mas não a magreza da doença. Uma magra de elegância, bem cuidada, a bochechinha mais gorda. Eu digo, menina, me conta que mistério foi esse. E o coração começou a bater. Me diga, e esse cabelo, condenada? Ela disse, Raul, depois que inventaram a peruca Canecanon, as mulheres não se apertam mais. Isto é peruca, meu filho.
Eu digo, olha que eu estava... Aí abracei ele, homem, deixa eu lhe abraçar, que eu estava morrendo de raiva de você. Aí abracei ele direito e disse, me conte, disse Raul, os 2 médicos que tratavam de mim ficaram espíritas. Porque depois que você esteve comigo, uns 10 dias depois, fazendo os exames de controle, eles se deram conta de que a doença havia estacionado. Não progrediu mais. E que o meu organismo começou a desenvolver defesas. E o câncer parou. 1 mês depois, o câncer parou. 2 meses depois, o câncer parou. 3 meses depois, não tinha mais nada. E eu não tinha os sintomas anteriores mais. E eu já me levantava da cama, muito fraca, muito magra. E eles me prepararam uma superalimentação. Já que o câncer foi, você fica. E comecei a me alimentar bem, a tomar vitaminas, a me medicar, a tomar sol. Estou aí. Graças a Deus. Eu não falei para você que aquele câncerzinho não ia me matar. Digo, vai ter fé assim lá longe. Mas fiquei com aquilo na mente. Amanhã você vai tomar um café conosco, se Deus quiser. Irei e fui. Fiquei com aquilo na consciência. Perguntei ao benfeitor, na primeira oportunidade, meu filho, o poder do Espírito. Não te esqueça de que sois deuses, disse Jesus. Ela recorreu ao Senhor com tamanha fidelidade, com tamanha honestidade, porque ela não estava pedindo corpo para gozá-lo nas aventuras do mundo. Ela dirige um lar de crianças e tem 2 filhos para criar. Ela pediu honestamente e tinha méritos, ela e as crianças. E os bons espíritos intercederam junto ao Senhor. E ela adquiriu a moratória. Enquanto trabalhar, terá saúde para servir a Jesus. Eu digo, vai morrer como Matusalém, porque era um gigante para trabalhar. Uma mulher pequena, magra, disposta. Eu digo, vai morrer de velha como Matusalém, 900 anos de idade. E até hoje, os filhos moços, um na universidade, outro adolescente. E ela feliz, grisalha, o cabelo foi crescendo devagar. E ele, gordo, feliz. E volta e meia me recordo, não há doenças, há doentes. Se o médico selecionar 10 cancerosos, com câncer no mesmo local, no mesmo órgão, cada um vitaliza seu câncer de uma forma diferente. Cada um é canceroso por um motivo diferente. Cada um tem isso por um motivo próprio, porque é cada um de nós que vitaliza sua doença, como é cada um de nós que vitaliza a sua saúde. Nesta oportunidade, evocamos o Buda para dizermos que para sairmos da roda do karma negativo se faz necessária a consciência reta, um coração que ame, mãos que trabalhem. A doutrina espírita estabelece que fora da caridade não há salvação. A operosidade no bem, a caridade que segundo Paulo é o amor dinâmico. A doutrina espírita nos diz que toda ocupação útil é trabalho. A doutrina espírita que nos diz que as leis de Deus se acham na nossa consciência. A doutrina espírita que nos diz que o amor é lei universal de comunhão entre as almas, apoiando-se em João, que afirma no seu Evangelho: Deus é amor, e de tal forma amou o mundo, que deu-lhe seu Filho, para que todos aqueles que nele se identificassem, que nele crescem, jamais morressem, mas tivessem a vida perene. A doutrina espírita confirma Jesus, que confirma Siddhartha. E nesta oportunidade, quando sabemos que há dor na terra como uma realidade indiscutível, quando sabemos que toda dor tem uma causa que deve ser destruída, a doutrina
vida com Buda e como fez Jesus, nos aponta a melhor forma de destruirmos a causa do sofrimento: amar, viver bem com a mente reta, servir. Por causa disto, nesta hora ciclópica da terra, nestes dias de corrupção, de guerras, de dissolução, de AIDS, de misérias morais variadas, de desajuste dos lares, de separações de casal, a grosso e a retalho, nesta hora de tanta ignomínia, em que as religiões perecem na sua proposta de conduzir as almas a Deus, nestes dias de exploração da credulidade alheia, nesses tempos de relaxamento moral, em que tudo serve, tudo é válido, nesta hora difícil do mundo, paremos para meditar. Nós somos espíritas, ou conhecemos de alguma sorte o pensamento do Consolador. Doenças não queremos, doentes ainda somos, mas trabalhemos para que nos transformemos, acostumando-nos a falar bem de nós próprios. Eu estou bem, graças a Deus, a vida está boa, estou lutando, estou caminhando, Deus me ajuda, Deus me ajudará, eu vou melhorar, já estou melhorando. E vamos nos vinculando às faixas da saúde e do bem. Nestes dias alucinados da terra, quando pensamos no príncipe Gautama, no seu iluminamento, quando pensamos em Jesus, no seu messianato, quando pensamos na doutrina espírita, que faz desatar sobre nós a educação mediúnica, a capacidade de filtrarmos as instruções do mais além, para ajudarmos quanto pudermos na terra, começando pela autoajuda. Pensemos conosco como é grande a nossa carência de Jesus, como é intensa a nossa necessidade de realizarmos o bem. E refletindo sobre a velha Índia, sobre a velha Galileia e sobre a notável Paris, onde desabrocha ao lado do Sena a flor da codificação. Como um lótus abençoado de paz, nós todos cantemos, genufletidos diante do altar da vida, mãos unidas, dispostos a sermos amanhã melhores do que estamos sendo hoje, para que adoeçamos menos o corpo, trabalhar a nossa capacidade mental, para darmos saúde ao corpo, respirarmos esse oxigênio da espiritualidade maior, para que descarreguemos sobre o corpo somático essa felicidade de sermos saudáveis, ainda com a dor do corpo. Como lembra Chico Xavier, numa entrevista que se lhe fizeram e perguntaram como é que ele se sentia na sua cadeira, de quase paralisia em virtude das pernas inchadas, dos problemas difíceis e diversos que carrega no corpo físico. Eu sou um doente são. O corpo drena as necessidades da alma, mas a alma está de pé para Jesus. É importante que sejamos, quando doentes, sãos, sabedores, como diz o Espírito da Verdade, de que Deus concede aos seus eleitos a oportunidade de vazar, de drenar as suas atormentações via sofrimento, mas também via amor. Só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos erros. Amar é a experiência que ainda não fizemos em plenitude. Nestes dias de mãos unidas, cantemos a Jesus, rogando-lhe a misericórdia da presença e dizendo-lhe: vem, vem
Jesus, celeste amigo, vem trazer-nos hoje a tua paz, porque só tu és o nosso abrigo, abrigo que venturas mil nos traz. Vem, amigo Nazareno, este mundo de dores consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de goelas abertas e devorador, que por onde passa vai destruindo tudo sobre a terra, espalhando luto, miséria e dor. Ouvimos os gemidos de aflição, e por onde passamos nos damos conta de que já não há mais primaveras. E enquanto milhares de crianças e idosos pedem pão, remédio, habitação, os homens se engalfinham como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações. Vem exterminar a dor e fazer calar para sempre a boca miserável dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar a nossa saúde, as nossas consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor! Vem, Senhor! Muito obrigado, Senhores.